Olá, graça e paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Passando aqui para fazer mais um vídeo, dessa vez instado, né, por um dos nossos subscritores, né, que hoje fez várias perguntas a respeito do ano do ciclo Shemitah, que está se acabando, né? No atual calendário judaico, estamos no ano 5782. E o ciclo Shemitah começou no dia 7 de setembro do ano passado, 2021, e vai terminar no dia 25 de setembro de 2022, certo? Porém, sempre bom lembrar de que há uma controvérsia em relação a esses 5.782, porque um grupo de estudiosos acha que ficaram faltando 165 anos daquele período do Império Persa, mas são estudos, né? Mas pelo calendário judaico, né, que eles seguem, estamos em 5.782. Muito bem. Eu quero dizer que os dados falam por si só aí no ciclo Shemitah. Há muitos impactos na história registrados, né? Impactos econômicos, impactos geopolíticos, impérios aparecendo e outros desaparecendo. Então, esse princípio Shemitah acaba atingindo todo mundo, não apenas o povo judeu, porque apesar dele ter sido revelado ao povo de Israel, a Shemitah, o ciclo e todas as consequências, né, as conexões desse ciclo atingem toda a terra. Bom, onde tem isso na Bíblia? Êxodo, Deuteronômio, Levítico, principalmente Levítico capítulo 25, para você entrar lá e olhar. E aí depois vão aparecer outros textos em Reis, Crônicas, Neemias, Jeremias, Zacarias, Ezequiel e até no Apocalipse. Bom, o que é Shemitah? Shemitah é um período, né, chamado período sabático ou ano sabático, que na Bíblia, nesses textos que eu citei, principalmente Êxodo, Deuteronômio e Levítico, fala de ano de descanso da terra, ano de perdão de dívidas, ano de confiar em Deus. Isso está lá no Antigo Testamento, por isso que o povo judeu segue isso até os dias atuais, porque para eles Jesus não é o Messias, eles estão aguardando o Messias, exceto os judeus messiânicos. Bom, isso traduzido assim, a palavra hebraica traduzida vai nos remeter a. Eu peguei quatro aqui, quatro situações: misericórdia de Deus, libertação, perdão e remissão, tá? Ou seja, esse nome Shemitah, biblicamente nos remete a isso. Agora, é importante dizer de que, né, esse ciclo Shemitah, ele dura 49 anos, porque quando chega, né, a 7 ciclos de Shemitah, aí acontece um ciclo chamado jubileu, tá? Que significa a completude de Deus para o seu povo. E isso aí foi o que causou um problema, né, inclusive para o povo hebreu, porque os profetas dizem isso, inclusive, principalmente Jeremias, eles não cumpriram esses ciclos, né? E aí foram exilados, porque não cumpriram a ordem expressa de Deus na Bíblia, né? Então veja bem, Shemitah começa em Adão, né? Os judeus têm um calendário que é exatamente por ciclos, né? Alguns exemplos de período de Shemitah na Bíblia. Pegar uns dois aqui, né? O sonho do faraó, por exemplo, lembra? José interpreta ciclos de 7 anos, lembra lá? Né? 7 vacas gordas e tal, e aí veio a fome, né? Tanto que José virou a pessoa mais importante do Egito, tá? José interpretou isso. Dando apenas um exemplo, tem o outro Nabucodonosor que também passou um ciclo Shemitah, né? Sendo tratado por Deus, né? E o que é mais importante dizer de que, né, Shemitah tem a ver com terra, lembra lá a terra clama pelo sangue de Abel até os dias atuais. Então, é um período aí que a terra é tratada espiritualmente por Deus, né? Claro que isso é uma coisa mais profunda, né, dos pecados sexuais, da idolatria, né, do derramamento de sangue inocente, que remete a Abel, que são considerados pecados abomináveis. Eu quero apenas falar algo que o Lucas colocou lá como pergunta. Ele levantou a tese que
2017 foi o ano do sinal. Bom, isso é uma tese rabínica, né? E que diz que o próximo jubileu, ano jubileu, seria em 2067. Mas não há uma certeza, né? Nós sabemos que quem sabe disso é só Deus, né? Tal qual ele disse sobre a volta de Cristo. Lembra? Jesus falou assim: Eu não sei nem o dia nem a hora, só o Pai que está no céu. Então, só podemos afirmar, e aí tem vários vídeos aqui no canal, nessa hashtag, né, que eu coloco aí, Sinais de Apocalipse, falando que já estamos vivendo o período que eu chamo de período das dores. Eu fiz um levantamento rápido aqui sobre algumas coisas históricas no período Shemitah, só para refrescar a sua memória. Vou pegar alguns, são muitas coisas, mas vou pegar alguns, por exemplo. Vamos tentar ir mais atrás, né? 1881, 1882, por exemplo, né? Porque o período de Shemitah não é igual ao calendário gregoriano, é o calendário judaico. Então ele pega um pedaço de um ano, um pedaço do outro. Nós vamos ver aí um grande sinal quando é profetizado aí que Israel voltaria a ser uma nação, né? Até o primeiro jubileu, ou seja, acaba acontecendo isso em 1947, né? Nesse ano aí de 1881, 1882, começa a ter o retorno dos judeus à terra deles, né? Saindo da Rússia, do Iêmen, tá? Isso é um acontecimento desse ano Shemitah. Depois, em 1902, 1903, nós vamos ver aí a Grande Depressão, né? Que pegou aí cerca de 46% do mercado e simplesmente eliminou. Então, um sinal assim econômico forte, né? É interessante dizer que depois de 2 meses depois do que terminou a Shemitah em 1903, o colapso também acabou. Depois nós vamos andar um pouco para frente, que 1916, 1917, queda de 2 impérios importantes, né? O Império Alemão e o Império dos Czares russos, marcou fortemente esse período, 1916, 1917. Nós tivemos o colapso da Bolsa de Valores, porque começou a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Chamada de crise, né? De 16, 17. Começou em novembro de 16 e terminou em dezembro de 1917. Também em 1917 começou a Revolução Russa, né, que derrubou os czares, chamada Revolução Vermelha. Em 1916 começou a chamada Revolução Árabe, que marcou o fim do Império Otomano, que era imenso na época. Jerusalém, em 1917, foi tomada do Império Otomano pelos britânicos. Foi nessa época que foi redigida aí a Declaração de Balfour, né, de que a Palestina precisava ter um lar para os judeus, né, desde que ele derrotasse os otomanos, e acabou acontecendo. Depois nós vamos pegar o período de 1930 a 1931, mais um colapso na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, em abril de 1931. Começou uma recessão mundial conhecida como a Grande Depressão. Tem vários filmes aí que abordam isso, né? Que acabou terminando em julho de 1932, né? O mercado caiu quase 90%, né? Então, assim, é um período pesado, né? Bastante pesado para a economia mundial. Depois, 1937, 1938, período conhecido como a recessão da Grande Depressão, né? Na primavera de 37, a economia entrou em recessão. Em 1938, trouxe novos colapsos, com reflexo principalmente na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? A Shemitah começou no dia 6 de setembro de 37, e no dia seguinte, olha que interessante, a Bolsa de Valores colapsou, e isso durou 9 meses, e o valor da Bolsa caiu pela metade, né? Em 1939, um ano após o fim da Shemitah, vai começar a Segunda Grande Guerra Mundial, né? E em 5 de outubro de 1938, foi quando começou a grande perseguição aos judeus na Alemanha, quando os passaportes deles foram invalidados pelo regime nazista da Alemanha. 44, 45, olha aí, fim do Império Britânico, né? O domínio mundial deles começa a cair e começa a subir um novo império aí, o Império da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lembra? A URSS, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial, 7 de setembro de 45, né? Os aliados entram em Berlim ali, né? O que marca
o fim da Segunda Guerra, né? Esse ciclo que havia iniciado em 1938, né, acabou terminando em 1945, e um detalhe, né, marca a ascensão dos Estados Unidos como superpotência e começa um outro negócio chamado Guerra Fria, lembra? Né? Eu sei que talvez você é novo, não vai lembrar, mas vai lá na história e procura se informar. Depois nós vamos ter 66, 67, uma grande crise financeira, houve uma queda também na economia em torno de 20%. Depois nós vamos para 72, 73, a famosa crise do petróleo. Eu era garoto, mas eu lembro, né? A inflação americana sobe para 12%, né? Um número estratosférico para eles, bem parecido com o que está acontecendo agora, né? A economia americana mergulha 7%. Olha que interessante. 4 meses após a Shemitah iniciar, a Bolsa iniciou o ritmo de queda, né? Também foi em 73, em janeiro, que os Estados Unidos saíram como perdedores da Guerra do Vietnã. Eles levam essa mágoa até hoje, né? E também nesse ano foi que os Estados Unidos aprovaram uma lei terrível chamada Lei do Aborto, que vinha sendo colocada para eles desde 70 e acabou, nesse ano foi aprovada. Aqui cabe uma curiosidade interessante, que eu já li sobre isso, que o World Trade Center, né, a ideia de construir o prédio foi em 45, ano Shemitah, a construção começa em 66, ano Shemitah, e termina em 73, ano Shemitah, e cai em 2001, ano Shemitah. Guardo isso aí para você. Depois nós temos 93, 94, que eu vou pegar o exemplo brasileiro, que é bem interessante. Aqui o Plano Real, né, recupera a economia do Brasil. E há sob o ponto de vista mundial, o crescimento da internet. Marca ali esse Shemitah de 93, 94. Depois nós temos 2000, 2001. Em 2000 começa o estouro da bolha daquelas empresas chamadas .com, lembra? Né? As empresas da internet. Em 11 de setembro de 2001, todo mundo lembra, uma terça-feira, houve o ataque às torres nos Estados Unidos. A bolsa ficou fechada, né? E só abriu na segunda-feira. E era exatamente o Shemitah do calendário judaico, chama de Meselu, e a bolsa caiu, né, 7%, o mercado perdeu muitos pontos, né? Foi o maior colapso num dia único até essa época de 2001, né? Os efeitos desse colapso, né, foi o que houve uma queda total de quase 40% no valor das empresas dentro da Bolsa dos Estados Unidos. Depois nós vamos ter 2007, 2008, a gente chama isso de a segunda grande depressão, né, nesse período, foi um período muito crítico, né? A Bolsa estava num período de crescimento, mas em setembro de 2007, exatamente no início da Shemitah, começou a mudar, né? Em 29 de setembro de 2008, que é no mês chamado Elul dos judeus, alcançou o pico, né? A bolsa caiu 777 pontos, cerca de 7%, num único dia. Isso foi uma coisa, um fenômeno mundial, né? Exatamente na Shemitah. Depois nós vamos para 2014, 2015, né? Que o Shemitah começa dia 25 de setembro de 2014, termina em 13 de setembro de 2015, e aí os índices industriais dos Estados Unidos caíram 260 pontos, né? Porque eu estou falando dos Estados Unidos, porque é a grande nação, a superpotência mundial. Em 2 dias, exatamente 9 e 10 de outubro, que coincidentemente é a festa dos tabernáculos dos judeus, e naquela época houve uma lua de sangue, né? O mercado perdeu quase 500 pontos, né? Então, assim, foi um período muito complicado. A nossa bolsa também aqui no Brasil refletiu tudo isso, né? Ele disse que das outras 2 vezes, os índices históricos, né, antes da crise de 29 e antes do estouro da bolha de 99, 2000, nunca houve uma perda tão grande. Aqui no Brasil, a perda foi de 200%, né? Então, é uma coisa assim muito complexa que aconteceu naquele período. Bom, vamos trazer já para 2021, 2022. O que nós temos aí do período Shemitah? Questões climáticas, nunca houve tanto problema de vulcões, incêndios, ciclones,
vendavais, destruição, chuva no deserto, gelo no deserto. Meu Deus, é muita coisa. Eu fiz outro vídeo recente sobre isso aí. A guerra da Rússia e da Ucrânia, que para mim é um marco. Eu avisei, quem vê o meu vídeo do dia 7 de setembro de 2021, eu avisei que seriam mudanças geopolíticas, né? Então você vê ali a Rússia invadindo a Ucrânia, tomando um pedaço, já tinha tomado um pouco da Crimeia, né, algum tempo atrás, agora tomou mais um pedação ali da Ucrânia, a guerra ainda continua. Nós tivemos a queda do euro, né, nunca vista antes, o euro mergulhou. Preço do petróleo explodiu, né, virou uma crise mundial, tiveram que haver uma série de ingerências aí, né, para poder a coisa se aquietar. Né, o comunismo ganhando aqui na América Latina, né, muito forte, né, ganhou em vários lugares, a gente está vendo aí as consequências, né, basta olhar para a economia da Argentina, a economia da Venezuela e vai por aí afora, você vai ver o colapso que está se criando aqui em volta de nós, em volta do Brasil. A China e Taiwan começa a ficar uma situação muito tensa, a China avisando que vai invadir, que vai tomar de volta, e, né, inclusive ameaçando isso de maneira muito forte por causa das visitas que os Estados Unidos têm feito a Taiwan. Taiwan geopoliticamente é muito importante porque fabrica semicondutores. Depois nós vamos ter aí pestes, né? Uma série de doenças estranhas aparecendo, como essa varíola dos macacos e vai por aí afora. E também, foi pela primeira vez nesse período de Shemitah, nós ficamos com medo de ter uma guerra nuclear, porque o Vladimir Putin avisou que solta bomba, e a China também. Então, assim, eles estão se aliando aí, né, para fazer uma pressão no mundo. Nós estamos vivendo um período muito complexo nesse período de Shemitah. Ainda faltam alguns dias, porque vai até o dia 25. Eu não posso aqui dizer o que vai acontecer. Só sei que nós estamos vivendo um período bastante complicado, bastante complexo, e eu fiz aqui algumas questões para você analisar. Historicamente, anotei aqui algumas coisas, o que acontece no ano Shemitah, chamado ciclo Shemitah, que está chegando ao fim e que termina esse ciclo no dia 25 de setembro, agora desse ano, tá bom? Que Deus te abençoe, assine nosso canal, compartilhe o vídeo, né? Comente aqui embaixo, né? Mande para alguém que você acha que possa interessar-se por essas questões aí relacionadas ao ciclo Shemitah, que vem se repetindo ao longo dos anos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.